Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o reformer básico e bem executado. Oi, boa noite, pessoal. Agora tá dando para ouvir? O áudio tá bom? Espero que sim. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre o reformer básico e bem executado. Nas últimas lives, essa hoje é a quarta live que a gente está fazendo então. Nas últimas 4 lives, nossa primeira live a gente falou sobre o reformer com o círculo mágico. Na segunda live nós falamos sobre o reformer de pé e ajoelhado e falamos também na live 2 sobre a importância dos pés, por que é tão importante a gente trabalhar os nossos pés. Na live 3 a gente falou sobre a caixa longa do reformer e a maioria desses exercícios e dessas lives foram com exercícios bastante desafiadores para pacientes, para clientes que já estão num nível um pouco mais avançado, né? Hoje eu resolvi fazer a live para vocês com exercícios básicos, porém eu quero trabalhar com vocês a base mesmo e a execução correta de alguns exercícios que a gente faz e às vezes acha que está muito fácil, que o exercício tá simples demais e na verdade pode ser que a gente esteja executando esses exercícios de uma forma não tão adequada, né? Quando eu falo em posicionamento adequado, então, gente, eu falo em reduzir risco e desconforto para o meu paciente, tá? Eu reduzo também lesões quando eu coloco esse meu paciente para executar um exercício numa postura mais adequada. E também eu vou utilizar menos musculatura acessória. Então isso vai fazer com que eu economize energia, né? E potencialize o trabalho tanto muscular quanto postural desses meus pacientes, desses meus clientes durante a execução dos exercícios, tá? Eu vou começar então falando um pouquinho para vocês sobre o footwork. O footwork é uma série de exercícios no reformer que é utilizado com a base dos pés, né? E de maneira geral ele pode parecer bastante simples e fácil de execução. E também a gente pensa que é um exercício para trabalhar apenas perna, né? Não é só isso, ele não é tão simples assim. E eu vou explicar para vocês por quê. O footwork, na verdade, ele é um exercício que quando bem organizado e quando bem alinhado, a gente consegue trabalhar, inclusive, a musculatura de tronco e eu posso chegar lá na musculatura também, acionar a musculatura de membro superior, tá, gente? Então, assim, preciso ter essa importância do posicionamento e do comando verbal também durante a execução desse exercício que aparentemente é simples, né? Vai muito além. Esse final de semana em curso, inclusive eu ouvi uma das aluninhas falando assim, o footwork é um exercício que eu acho fácil, né? E aí eu expliquei para elas, eu mostrei que na verdade a execução poderia não estar adequada para achar que é um exercício que a gente trabalha de forma fácil, tá? Outro detalhe do footwork também, se eu não tenho um bom posicionamento da minha pelve, eu posso gerar uma lesão em disco intervertebral, gente. Eu posso gerar uma pressão excessiva nessa região lombar, por exemplo, principalmente na região lombar, e aumentar uma dor lombar. Para quem já tem protusão ou até mesmo uma hérnia discal, esse simples exercício pode trazer, inclusive, né, prejuízos para esse meu cliente, para esse meu paciente. Então, às vezes eu estou com um paciente que tem hérnia de disco e sai de uma aula, fez footwork, fez exercício simples,
mas saiu com dor. Por que será, né, que ele saiu dessa aula com dor? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também agora aqui para vocês, ok? Quando eu estou deitada para executar o exercício de footwork, eu preciso manter a minha coluna, a minha pelve neutra. Então, começa por aí. Eu preciso fazer com que o meu paciente mantenha essa pelve o tempo todo com a curvinha, mantenha essa pelve neutra. Quando eu empurro o carrinho, quando eu estendo os meus joelhos, o meu quadril ele faz uma báscula que a gente chama uma báscula anterior. Algumas pessoas usam a palavra anteversão, né, da pelve. Então eu faço essa báscula anterior. O que acontece? A minha curva aumenta, então eu faço uma hiperlordose dessa pelve, dessa região lombar. Quando eu volto o carrinho, quando eu flexiono os joelhos, ocorre o contrário. Então eu faço uma báscula posterior, uma retroversão seria da minha pelve, tá? Esse jogo de ir e vir, que alguns autores chamam de ioiô da pelve, essa instabilidade faz com que eu gere cisalhamentos importantes nessa região da lombar, nessa região de disco. E aí a gente já sabe que a região lombar, principalmente lá embaixo, nas últimas vértebras entre L5 e S1, são vértebras bastante móveis, né? A lombar é uma região bastante móvel e bastante instável. Então, eu aumentar essa instabilidade sem ter essa conexão correta, né, da minha musculatura na execução desse exercício, pode fazer com que eu venha causar ou aumentar dores e lesões nesse meu paciente, tá? Então, gente, é muito, muito importante que para evitar essa condição, esse aumento de pressão na lombar, eu ative de maneira eficaz a minha musculatura anterior de abdômen para evitar essa anteriorização da pelve e também a minha musculatura lá atrás, tá? De tronco. E junto dessa musculatura de tronco que está lá, interespinhal, ilho costal, tá também uma musculatura que a gente não presta muito atenção nela, que é o latíssimo do dorso ou o grande dorsal. Por que esse músculo é importante? Além de ele também me ajudar nessa questão da estabilização posterior lá, se eu deixo o meu paciente ao deitar no carrinho com as mãos espalmadas para baixo e eu peço para ele abrir os ombros, né, dar um sorriso lá nas clavículas e acionar essa musculatura, ativando, empurrando o carrinho com a palma da mão para baixo, acionar essa musculatura de grande dorsal, eu vou fazer também com que eu tenha uma menor sobrecarga de ombros, tá? Vou usar menos musculatura acessória também, de trapézio. Às vezes não acontece, já aconteceu com vocês, de estar fazendo o footwork e o paciente fala assim, ai Pri, tá doendo o ombro, tá dolorido, tá incomodando, tá pressionando. Por quê? Porque o paciente está só empurrando o carrinho, não está tendo esse controle adequado, né? E provavelmente também não está fazendo essa ativação de membro superior, de grande dorsal. Então, esse posicionamento dentro de um simples exercício pode mudar completamente o teu movimento, o teu exercício e potencializar também, né, o trabalho muscular desse paciente, que daí não passa mais, o footwork não passa mais a ser um simples exercício de empurrar ou de perna, e sim um exercício bastante completo que vai trabalhar muito além. Toda a musculatura também estabilizadora de centro e de tronco, ok? Eu vou chamar a Larissa aqui para ela mostrar então o exercício pra gente e como também que eu dou o comando e faço essa organização postural do meu paciente no reformer, ok? Pode deitar lá, apoia os calcanhares na barra. Primeiramente, gente, a partir do momento que o meu cliente deita no reformer,
a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o carrinho para o quadril dela, tá? Para a altura do meu aluno. O carrinho aqui a gente trabalha com os aparelhos da Stott Pilates e esse aparelho, assim como das outras marcas, ele tem um ajuste. Nós temos um ajuste bastante grande aqui, vários furos, que a gente encaixa o pino para dar suporte, para segurar o carrinho. E esse ajuste primário é importantíssimo de ser feito, porque dependendo de como ela está organizada, ela vai conseguir trabalhar melhor e manter uma curvatura neutra, uma pelve neutra durante a execução do exercício. Espero que dê para enxergar aqui. Deixa eu desativar aqui, gente, os comentários. Porque aí eu acho que vocês conseguem me enxergar melhor. Então aqui, ó, a Larissa, empurra um pouquinho o carrinho para mim, né? Volta. Isso. Vou mostrar para vocês aqui o que seria a posição para ela inadequada. Tenta manter uma curva neutra. Ó, ela tá brigando aqui com o carrinho porque o joelho e o quadril estão numa posição um pouco menor de 90 graus. Então, esse ajuste para a Larissa não tá bom, não tá legal. Se eu deixo o carrinho de uma forma que esse quadril não fique pelo menos a 90 graus, ela vai começar o movimento incomodada e vai deixar essa lombar em flexão o tempo todo, vai deixar essa lombar apoiada e vai pressionar disco. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar esse carrinho. Empurra lá. Volta. Melhorou? Mais confortável, né? Então, ó, ficou mais confortável para ela se posicionar. E se eu pego um paciente que ele ainda, além disso, ele tem uma contratura em flexor de quadril, deixar esse quadril menos de 90 graus vai me incomodar e vai me gerar um desconforto maior ainda, não só para a coluna, mas para esse quadril também, tá? Outra coisa importante, calcanhares bem apoiados na barra. Antes do paciente começar a fazer o movimento, eu percebo se os joelhos estão alinhados na linha do quadril, os pés alinhados. E detalhe, o pé em si, eu peço sempre para eles posicionarem lá para o teto. Não quero saber de pé desabado, porque dessa forma, com esse posicionamento adequado aqui, eu já consigo acionar ainda mais musculatura, não só da perna, mas também desses pés, e trabalhar a musculatura com mais eficiência, tá? Antes dela empurrar, eu também acho legal fazer o pedido de uma ativação dessa musculatura. Então eu não vou deixar o calcanhar simplesmente apoiado na barra. Larissa, antes de você empurrar o carrinho, empurra os calcanhares contra a barra e já sente essa musculatura, principalmente posterior, sendo ativada, sendo acionada, ok? Então ela já tem uma pré-ativação dessa musculatura. Ela está com a curvinha neutra e aí eu vou pedir para ela acionar a grande dorsal lá, para ela já manter ativado não só a musculatura de core e de centro, como também essa musculatura de grande dorsal. Então faz uma leve pressão das mãos contra o carrinho. Aí eu quero que você já tente abrir um pouco mais esses ombros, ótimo, tá? E também vou dar um pouco mais de espaço para esses ombros aqui. Quando eu faço essa ativação de membro superior, eu sinto que a minha musculatura acessória de ombro, de escápula, não está sobrecarregada. Aí sim, ela começa estendendo os joelhos e volta, tá? Faz sentido para vocês, gente? Já tentaram fazer o footwork dessa forma, com toda essa ativação? Gente, a primeira vez que eu falo isso para o paciente, para o cliente, demora um pouquinho mais, né? Mas depois da segunda aula, da terceira aula, eles mesmos já se posicionam de maneira mais organizada e já sentem o exercício de uma forma diferente também. Outra coisa legal, eu uso esse calço às vezes para dar um suporte para o pé, para mostrar para ela como que esse pé deve ficar posicionado. Então, olha lá, deixa o calcanhar apoiado na barra e aí
O calço vai servir como se fosse uma parede. Você vai deixar os pés no calço. Não tira os pés do calço. Empurra. Isso. E voltou. Empurrou. E voltou. Agora eu vou tirar o calço e você vai manter esse alinhamento de pé. Ok? Pode fazer o movimento. Ó, então aqui ela continua com o alinhamento. Ela está fazendo um movimento menor dos pés e ela está melhorando também toda essa ativação de membro inferior também. Sentiu mais a musculatura? Sentiu mais essa organização? Ó, sente mais a musculatura. Agora a gente vai apoiar a ponta dos pés. Aí, gente, quando eu peço para o meu paciente apoiar a ponta dos pés, que na verdade a gente fala que são os metatarsos, né, os ossinhos dos pés, eu quero que esse pé ele esteja com a força distribuída de maneira uniforme na barra e durante a força e execução do movimento. Então eu peço para elevar os calcanhares como se eu tivesse, deixa os ossinhos apoiados, só que o calcanhar eleva, como se você estivesse num salto. Isso aí. Então como se ela estivesse num salto, se estivesse na ponta de pé, tá? Então ela vai tentar manter os calcanhares mais altos, tentar manter esses dedinhos agarrados na barra. Eu brinco, eu falo que é como se fosse um periquito no puleiro, tá? E distribuir o peso dos pés, né? O peso desse movimento de forma uniforme em todos os dedos, em todos os ossinhos do pé. E aí eu empurro e volto. Pode fazer o movimento continuando da mesma forma, estendo os joelhos e volto, tentando não descer os calcanhares. Isso faz com que eu trabalhe um pouco mais a minha musculatura das pernas, principalmente tibial, ok? E também dessa forma, com os dedinhos mais agarrados, eu já trabalho essa musculatura do pé. Para quem tem pé plano, o pé chato, né, que quase não tem a curvinha, essa é uma maneira de a gente estimular essa musculatura do pé, ok? Muito bom. A gente vai fazer agora um exercício que chama running, ok? O running, ele é um movimento que eu quis trabalhar, passar hoje aqui para vocês, porque ele usa a dissociação das pernas, tá? Quando eu faço esse movimento alternado, ou quando eu faço os exercícios com um pé apoiado na barra e o outro pé no ar, a perna no ar, eu tenho uma inclinação maior do quadril, tá? Então eu preciso também pedir para ela que durante o exercício ela mantenha essa musculatura de centro, de powerhouse ativada. Não precisa ser uma contração excessiva, tá, gente? Para eu não aumentar essa minha pressão intraabdominal. Porém, eu também não posso deixar a musculatura solta para que eu não faça esse movimento exagerado da pelve, não desalinhe a minha pelve, que isso também pode fazer com que eu tenha mais dores. Vamos fazer o running então, lá, estende as duas pernas, uma dobra, isso. Uma estica, bem, o joelho estica, o outro dobra. Então aqui, ó, eu preciso tomar esse cuidado de corrigir para ver se essa pelve está bem alinhada, se essa coluna está neutra e se ela está realizando o movimento, pode fazer o movimento de forma mais equilibrada e mais organizada. Outra coisa que acontece muito aqui, e daí eu gosto bastante de acompanhar o exercício ou nessa linha aqui de visão ou lá da cabeça dela, é perceber como é que estão o alinhamento dos joelhos, que é muito comum nesses exercícios o aluno trazer os joelhos para dentro, tá? Então eu tomo bastante esse cuidado, pedindo às vezes até para que ele se concentre em ativar a musculatura lateral da coxa, do quadril, tá? Musculatura de glúteo, musculatura de transverso, então, de transverso não, de tensor da face lata, para manter um alinhamento melhor desses joelhos, principalmente nesse movimento, tá? Aí a gente vai passar agora, gente, para a posição sentada. Vamos falar um pouquinho do alinhamento dessa posição sentada. Vou sentar de frente para lá.
Quando eu coloco meu paciente nessa posição de sentada, eu geralmente vejo essa hipercifose um pouquinho aumentada, uma coluna lombar em flexão, tá? Dificilmente é possível deixar a perna reta, sentar em cima dos isquios, e essa coluna aqui em flexão, né? Em neutra. Geralmente a coluna fica mais em flexão, ou por encurtamento dessa musculatura, provavelmente essa cadeia posterior está mais encurtada, tá? Ou também por fraqueza muscular. Então, eu procuro sempre estimular o crescimento axial do meu paciente. Eu vou falar para a Larissa: Larissa, cresce a cabeça lá para o teto, né? Mantendo essa postura mais ereta, com a base bem apoiada em cima dos isquios. E aí uma forma de potencializar e de fazer com que o paciente sinta o que realmente eu quero, o que realmente é esse crescimento axial, eu posso fazer um toque aqui em cima da cabeça. Olha lá, eu empurro a minha mão lá para o teto, Larissa. Isso aí. Estou dando só um suporte na base dela da cervical para ela sentir esse crescimento. Ó, melhorou bastante. Outra forma de deixar também o paciente sentado aqui é com as pernas cruzadas, de índio, que fica bem mais fácil para manter essa curva da lombar neutra. Nem sempre isso é confortável para, por exemplo, os pacientes idosos por conta do joelho e do quadril. Aí nesse caso, o que eu peço? Vou pedir para a Larissa dar licença e eu uso essa plataforma extensora aqui do uniforme. Com a plataforma, pode sentar lá, ela vai ficar bem melhor posicionada, não vai ficar tão desconfortável, principalmente para a musculatura de flexor de quadril, que geralmente é bastante encurtada, tá? E ela não vai sentir dores nas costas. Às vezes eles reclamam até de dores nas costas por conta desses encurtamentos e dessa fraqueza muscular. Aí, a partir disso, eu consigo iniciar os meus exercícios, o meu trabalho, sem que esse paciente esteja em sofrimento para começar os movimentos. É bem comum, gente, a gente ver isso. Parece que é uma coisa muito simples, né, muito básica esse posicionamento, mas às vezes no dia a dia a gente acaba deixando bastante de lado isso. Para a gente que trabalha com mais de um aluno por horário, trabalha com 3, com 4 alunos, esse posicionamento todo é imprescindível para ter um trabalho de boa execução e menos gasto de energia e melhor trabalho muscular, né, e postural para esse meu paciente. Pode pegar as alças nas mãos. Isso. A gente vai começar com o exercício de bíceps. E aqui a Larissa está começando o movimento com os cotovelos bem baixos. Aqui, olhando ela fazer o movimento, ela está fazendo com uma certa facilidade. Então, como que eu vou desafiar ela a fazer esse movimento com um pouquinho mais de força? Antes de colocar mais mola, de colocar mais carga, eu vou mudar o posicionamento desse cotovelo, desse braço, então eu vou aumentar a alavanca da Larissa. Vou pedir para ela elevar os cotovelos na altura dos ombros, ótimo, e aqui ela vai fazer o movimento. O que acontece muito quando eu faço isso é essa região da torácica se mover para trás. Então eu preciso aqui ter um controle bem legal de centro, de musculatura de core, para que eu consiga estabilizar esse tronco e fazer o movimento, ok? Pode colocar as alças, calçar as alças nos cotovelos. Aí pensando um pouquinho mais na musculatura das costas, eu gosto muito desse movimento, que também precisa ter um bom controle para ser executado. As mãos retinhas aqui, na frente do teu rosto. E aí você vai abrir esses cotovelos para os cantos da sala, como se você quisesse ganhar espaço nos teus ombros, ao levar os cotovelos lá para fora e para o canto. Então aqui também eu vou ter esse cuidado de executar o movimento com ela, sem trazer essa torácica para trás, né? E sem que ela use também a musculatura aqui, ó, de ombro e de trapézio, principalmente, para fazer o exercício. Muito bom. E aí,
a gente vai colocar as alças nas mãos e fazer o trabalho de costas, que esse aqui é um movimento bastante básico, né? A gente conhece bem ele, tendo todos esses cuidados também. Estabilização de centro, não utilizar de forma excessiva os ombros, né? Musculatura acessória de cervical, de ombros. Muito bom. Aí eu vou pedir para a Larissa tirar o calço, por favor. Ela vai virar de frente pra gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a rotação, gente. A rotação também é um movimento que geralmente quando a gente executa, o paciente compensa todo o exercício no braço, no ombro, e geralmente não traz o tronco, a torácica, acompanhada da cervical. E eu gosto de fazer, antes de executar o exercício de rotação, um dos exercícios que eu gosto de fazer com o círculo mágico é um exercício educativo. Ela vai fazer esse movimento sem carga nenhuma, vai posicionar essa basezinha aqui do processo Shifoid bem aqui abaixo do peito, isso. Aí ela segura como se estivesse fazendo uma leve pressão no círculo. Eu peço para ela novamente manter esse crescimento axial. E aí você vai lá para a rotação, começa a dar rotação. Aqui, ó, também já está organizada essa região de cintura escapular e ombro. E aí ela traz o tronco na expiração para a rotação. Então eu começo, eu preparo o tronco, o exercício, e na expiração eu faço um movimento de rotação. Isso, então percebe que a Larissa faz o movimento, a torácica acompanha e a cervical também acompanha, sem eu fazer as compensações desnecessárias de musculatura acessória, tá? Em relação à respiração, gente, muita gente me pergunta, Pri, como você trabalha a respiração, que horas eu inspiro, que horas eu expiro? A gente vem de uma escola, eu sou formada pela Stott Pilates, que é uma escola canadense, e eu tenho contato com o Pilates desde 2004. A minha principal formação foi pela Stott, mas eu tive outras formações. E lá atrás, a gente usava muito a respiração com essa questão assim, inspira para preparar o movimento, expira para fazer o movimento. Inspiro, preparo, expiro, faço o movimento. Só que acontece, ninguém é robô, né, gente? Quando eu faço isso, eu torno o movimento, eu não deixo o movimento acontecer de forma fluida. Eu fico muito travada. E aí o aluno fica perdido, que horas que eu inspiro, que horas que eu expiro, então vira uma bagunça isso no meio da aula. A respiração ela é extremamente importante, mas eu gosto de fazer essa respiração guiada no início das minhas aulas com o meu paciente, para que ele se conscientize, se concentre, para que ele venha para a minha aula com maior concentração, com maior consciência. E aí eu só vou interferir na respiração dele nos contextos em que eu melhore ou potencialize e facilite o exercício. Então, por exemplo, por que eu estou falando tudo isso? No exercício de rotação, quando eu faço a minha rotação, se eu executo o movimento na expiração, o que acontece na expiração? O meu pulmão, claro, esvazia e as minhas costelas reduzem a dimensão delas, né? Então isso faz com que eu melhore, facilite a minha rotação, vou conseguir rodar mais. Outro detalhe também é que na expiração, os nossos principais músculos expiratórios são os abdominais. Então nessa expiração eu vou fazer com que os meus oblíquos, principalmente pela rotação, ajudem e facilitem esse movimento. Se eu pego um paciente que ele já não tem uma mobilidade torácica adequada, já tem uma rigidez nas costelas,
já tenho uma rigidez torácica e eu não trabalho adequadamente essa questão da respiração, eu vou dificultar um exercício para ele. E eu acredito que esse não é o nosso papel. O nosso papel, né, como educador do movimento, é facilitar e ajudar o paciente. Assim como a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco durante a extensão, né, que eu faço a extensão, eu subo numa inspiração e eu desço na expiração, pelo mesmo motivo. Na inspiração as minhas costelas abrem, minha torácica estende. Então, para eu facilitar o movimento, eu vou usar a minha respiração da forma adequada. Pri, eu troco essa respiração de vez em quando? Posso fazer o contrário? Pode, se você acha que esse cliente está apto para ser desafiado, aí sim. Aí eu posso trocar a respiração, posso inverter a respiração. Caso contrário, a sugestão minha é que vocês mantenham esse padrão respiratório em movimentos mais específicos. E, de forma geral, deixe o paciente respirar com fluidez, porque senão a tua aula não fica fluida, a tua aula fica uma aula muito cansativa, o paciente às vezes fica até perdido, desanimado, sabe? Então, deixa a coisa acontecer, que ele vai gostar mais, vai sair da sua aula mais leve e vai se sentir, inclusive, até melhor, ok? Vamos fazer agora a rotação, então, com a alça do reformer. Então, a Larissa vai sair da rotação e ela vai trazer até o meio do tronco o movimento. Então, eu ajusto um pouquinho mais esses cotovelos, cresço sempre lá para o teto, inspiro rodada aqui para começar o movimento e na expiração trago e finalizo a minha rotação. Eu posso pedir para ela também, enquanto ela faz essa rotação, enquanto ela faz o movimento, para que ela conscientize a musculatura, né, de oblíquos, musculatura lá do powerhouse, para que esse exercício seja potencializado, para que essa estabilização ocorra de maneira mais eficaz e que o movimento também seja mais harmônico. Muito bom. Partindo da rotação, vou falar um pouquinho para vocês sobre o exercício chamado de mermaid, sereia, né? Então, a posição de mermaid, gente, é a posição em Z com as pernas, tá? A Larissa vai mostrar ali. Essa é a posição tradicional, ó, do mermaid. A gente pode falar que é a posição também em Z das pernas, tá? Nesse caso aqui que a Larissa tá, esse posicionamento, ele não é também tão simples. Então, geralmente, a perna que está para o lado de fora, eu não tenho um bom apoio dos isquios. Um lado o isquio fica bem apoiado, do outro ele fica sem apoio. E aí, como é que eu faço no começo? Para quem tem muito encurtamento, às vezes até uma contratura de quadril, alguma lesão ou desconforto também do quadril ou joelho. Então, se não dá para manter essa posição, a gente deixa, como a Larissa estava anteriormente, na postura de índio, tá? Fica mais fácil. Agora aqui eu também posso ajudar ela um pouquinho a ficar melhor posicionada. Eu vou colocar esses calços, são calços de EVA, tá? Para que ela sente e se organize melhor. Isso. Então, olha só, eu fiquei na frente enquanto eu falava da Larissa, mas antes ela estava com os ombros um pouco mais desalinhados. Agora, a postura dela está mais adequada e acredito que ela esteja sentindo menos desconforto também, tá? Vou pedir para você apoiar uma das mãos na barra. O mermaid, gente, tem algumas outras compensações. Quando eu faço essa flexão lateral do tronco, eu também tenho uma compressão lateral do meu disco com as minhas vértebras, tá? Então, aqui nesse movimento, eu tenho que tomar cuidado para que o quadril, traz todo o quadril junto, tira os discos do chão. Para que o quadril, olha lá,
não venha junto no movimento. Volta lá. Então a ideia é que eu mantenha esses isquios bem apoiados. Eu falo que é para colocar super bonder mesmo, atarrachar os isquios no chão. E aí eu faço o movimento. Mantendo também, ó, aqui entre os ombros, esse crescimento, faz o movimento lá. E eu evito trazer essa musculatura, trazer esse ombro colado lá na orelha. Então eu quero ganhar espaços aqui, gente. Eu quero ganhar espaço entre as minhas vértebras. Eu quero ganhar espaço entre essas costelas, nessa caixa torácica, fazendo essa flexão, sem ela ser uma flexão excessiva. E sem ela causar compressão nas minhas vértebras. O ombro aqui também às vezes é um empecilho para fazer esse movimento. Posso sentir dor aqui, ó, no ombro. Então eu tenho uma opção para Larissa, que é colocar a mão atrás da cabeça sem empurrar essa cervical para frente, isso. E aí eu direciono o meu cotovelo para o teto enquanto eu faço a flexão. Muito bom. Outra opção também é apoiar a mão que está na barra na plataforma de extensão. Deixa eu baixar aqui. Então, primeiro, antes dela começar o movimento, eu peço para ela empurrar a mão contra a plataforma, ganhar mais espaço aqui entre o ombro e a cabeça e a orelha, e aí ela vai descer nessa flexão lateral da coluna, ou inclinação lateral também, tá? Faz agora com a mão lá em cima, então cresce para o teto e expiro e trago o lateral. Então sempre respeitando esse espaço aqui na lateral da cervical. Uma maneira diferente aí para vocês realizarem esse movimento de flexão lateral do tronco, tá? Aí vou pedir agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a extensão na caixa longa. Vou pedir para a Larissa colocar a caixa pra gente. Vou subir. Larissa vai deitar em decúbito ventral, barriga para baixo. Aqui eu sempre peço, ao fazer a extensão, para que primeiro a gente posicione bem o paciente. As mulheres precisam colocar o peito para fora da caixa para não machucar. E as pernas, ó, vou pedir para a Larissa acionar a quadríceps. Isso, olha que interessante. Acionando o quadríceps, ela já mantém um alinhamento mais adequado também desses membros inferiores, ou seja, eles não ficam despencados em cima da caixa. Ela vai acionar também o abdômen dela, sem fazer muita força, não tem essa necessidade, para dar um suporte para essa lombar. Isso. E aí a gente vai começar só fazendo a extensão dos cotovelos. Pode empurrar lá. Afasta um pouquinho mais as tuas mãos para deixar mais na linha dos ombros, ficar mais confortável. E volta. Então eu gosto de começar aqui com uma simples flexão de cotovelo, para o paciente se ambientar, para que ela sinta essa ativação de abdômen. Posso pedir para ela ativar um pouquinho mais glúteo, ativa esse quadríceps aqui. E aí eu quero também, Larissa, que você pense a partir de agora no seu corpo como se fosse uma flecha, uma seta. Então eu quero que ela direcione a força dela na hora que a gente pensar em subir na extensão. A cabeça vai lá para o espelho, que está aqui o espelho na nossa direita, e os pés dela vão lá para outra sala. Então eu quero esse movimento de forças opostas. Eu quero ganhar espaço nessas vértebras, tá? E aí eu peço para ela subir, fazer a extensão na inspiração. Então no próximo movimento você vai subir, fazendo a extensão na inspiração. Subiu, isso, e voltou. Outra coisa importante, gente, a extensão, lembrem, ela é feita pela torácica, tá? Então a extensão, eu vou encorajar o meu paciente a fazer esse movimento pela torácica, não pela lombar. A maioria das pessoas sobe pela lombar. Por quê? Primeiro porque já é uma região
mais móvel, concordam? Só que como é uma região muito móvel e muito instável, se eu fizer essa subida pela lombar, eu vou pressionar meus discos, vai gerar dor, vai gerar desconforto. Então aqui ela está estabilizada, pode subir um pouquinho mais pela torácica lá, pode subir. Isso, abre mais esses ombros. Sorriso nas clavículas, excelente, Larissa, e volto, tá? Então a ideia é pensar nesse crescimento da Larissa como se fosse uma seta, lá para cima, sem hiperestender minha cervical, baixa um pouquinho essa cervical, aqui, abra esses ombros, abra essas clavículas, dou um sorriso nas clavículas para abrir mais essa torácica e volto. E aí o segundo movimento aqui, na verdade o terceiro movimento, a gente vai trabalhar essa extensão com um pouquinho também de rotação. Ela vai deixar uma das mãos na testa, vai empurrar, estender o cotovelo, fazer uma extensão com uma rotação. E volto. Faz 2 movimentos para cada lado lá. Deixa eu virar um pouquinho aqui, que ela está escondida. Aí. Ótimo. Aí pode trocar de braço. Apoia a mão na testa. Subo fazendo extensão para a lateral. Excelente lá. E voltei. Só mais um movimento. Sempre pensando nesse crescimento pela cabeça, pelos calcanhares para longe. Pode sentar na caixa de conchinha. Eu sempre procuro tirar o meu paciente da extensão e passar ele direto já na flexão, tá, gente? Quando eu estou no solo, eu gosto muito de fazer aquele movimento, pode voltar lá, obrigada, de rolando como uma bola, rolling like a ball. Os alunos gostam bastante e dá essa sensação de soltar mesmo a lombar, de relaxar um pouquinho a lombar, tá? Agora, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês um outro movimento também, que é o... Deixa eu tirar a caixa aqui da Larissa. Que são os front splits. São também movimentos que a gente usa bastante. Eu gosto de usar ele mais para o final das minhas aulas. Dificilmente eu inicio uma aula minha utilizando esse movimento. E aqui também a gente pode cometer alguns erros, tá? Então eu tenho que tomar bastante cuidado no alinhamento desse meu quadril para não haver nem inclinação, nem rotação exagerada nesse quadril. A hiperlordose também, se a musculatura não está bem ativada, eu aumento a minha lordose da coluna lombar, pode ser prejudicial, pode machucar também o cliente, principalmente que tenha uma dor lombar ou uma hérnia, tá? E a cervical também, a cervical é danada para ela despencar, então tem que cuidar também, principalmente em pacientes hipercifóticos, que eles despencam a cervical antes de começar o movimento. Então aqui eu peço primeiro para a Larissa deixar o pé da frente já bem ancorado e esse joelho bem alinhado. Então só o fato de eu alinhar essa perna que está do lado de fora, de base, de apoio, ela já corrigiu o quadril, tá? Aqui a minha coluna fica neutra, ok? E aí eu realizo um movimento olhando lá na frente, para também não despencar a cervical, como geralmente os alunos fazem. Deixa a cervical despencar lá. Muito comum acontecer isso, tá? Então alinha essa cervical, ó. Deixa esse olhar lá no horizonte e pensa também, ao subir nesse crescimento axial, ganhe espaço, a gente precisa de espaço nessa coluna, tá? Muito bom. Obrigada, Larissa. Então, gente, hoje a nossa aulinha, encerramos por aqui a nossa aulinha. Percebam que eu fiz uma série de exercícios relativamente básica, né? Só que esse básico, como eu falei para vocês, de maneira bem executada, podem ter certeza que vocês vão conseguir trabalhar todos os grupos musculares, vocês vão conseguir trabalhar de forma eficiente, de forma eficaz com os alunos,
de vocês e evitando aí, né, possíveis lesões e riscos para esses pacientes, agravamentos de dores, agravamentos de uma hérnia. A gente acha sempre que o movimento está fácil, que o movimento é básico, mas não é bem por aí. Então, eu acredito também que o básico bem executado é porta para que a gente possa passar, evoluir, avançar esse paciente, esse cliente, para os exercícios do repertório intermediário e para os exercícios do repertório avançado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Se vocês acharam a live bacana, legal, se tinha alguma coisa que vocês ainda não tinham pensado ou não sabiam em relação ao que a gente passou, envie essa live aqui para quem você conhece, para seus colegas, para quem trabalha com Pilates, com movimento, e espero que eu possa ter agregado aí hoje um pouquinho mais com vocês. Obrigada, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.